Meus amigos, olha só, provável escalação do Cruzeiro. Rafael Cabral no gol, sem o William, o Palácios entrando na lateral direita, aí a zaga repetindo Neres, Luciano Castanho e o Marlon na esquerda, meio campo de Jussa, Lucas Silva, e aí tem um problema, não tem o Matheus Vital. E não tem o outro Matheus também, Pereira, que está contundido. Aliás, ambos estão contundidos. Entra o Bruno Rodrigues, lá na frente, vai de Wesley, Arthur Gomes e Rafael Papagaio. Você acha que o time pode ser esse? Acha que vai ter mudanças? Como é que você vê esse provável Cruzeiro, Ale? Eu gosto do Pepa, né? Para começar a conversa, eu gosto do Pepa porque ele pelo menos tenta, cara. Ele não se omite, não. Então, quando os centroavantes, na época até tava o Dourado ainda e o Gilberto, não estavam produzindo, ele tirou o centroavante, tentou sem o centroavante. Ele estava fazendo o time, quando o Vital caiu de produção, foi junto mais ou menos com a queda técnica do time e com a ausência de alguns jogadores, ele fez o meio-campo com 3 volantes, né? Com o Jussa, com o Lucas Silva e com o Machado. Para jogar em casa contra um Corinthians que evidentemente tem problemas, que está dividindo as atenções com a Sul-Americana, meio de ressaca com a eliminação da Copa do Brasil, jogando diante da sua torcida. Ele não quer jogar com 3 volantes, só que ele não tem mais um armador no meio-campo. Ele vai colocar jogadores que são desequilibrantes, que são mais agressivos. Então, eu gosto da tentativa. Agora, se vai dar certo ou não, a gente só vai ver a hora que começar. Mas é uma formação bem ofensiva, porque o Lucas Silva, que vai trabalhar mais como segundo volante, ele tem se mostrado um ótimo terceiro jogador de meio-campo, um ótimo criador nesse setor. E daí para frente só tem atacante. Eles têm a responsabilidade e a obrigação de correr para trás, de marcar no momento defensivo, mas são caras que vão machucar mais o Corinthians, e só dele ter essa ideia já me soa agradável. Se vai dar certo, a gente vai saber hoje à noite. Ô, Alexandre, você iria de Bruno Rodrigues no lugar dos Matheus e de Rafael Papagaio no ataque? Não. Eu iria de Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues tem que jogar de qualquer maneira. Mas lá na frente. Na frente, na dele. Né? Eu acho que o problema todo é o seguinte: o problema todo é quando você olha o espelho, né? De um time provável diante de outro. E o Corinthians deve ter 2 volantes e 2 meias. Né? O Juliano e o Rojas. E mais 2 garotos. 2 garotos assim, né? O Moscado e o Vera. Com 2 atacantes. Não é garoto, mas é volante. Então, o que acontece? Quando você tem 2 jogadores de meio contra 4, você corre um risco muito grande de ficar sem a bola. Porque o jogo é muito decidido ali no meio. Por mais que eu acho um desperdício centralizar o Bruno Rodrigues. Eu acho que o Bruno Rodrigues ele é muito forte pelo lado do campo. É onde ele viveu os melhores momentos dele pelo Cruzeiro. Tá? E eu acho que nessa temporada aconteceram 2 desperdícios com ele. O primeiro do Pesolano de colocar ele como ala direita. E o segundo do Pepa de colocar ele centralizado. E ele tem que jogar do lado do campo, ele tem o poder do drible, ele tem velocidade, e tem uma coisa muito importante que é isso que o Ale falou, o correr para trás, né? Ele recompõe. Aqui, mas o Arthur Gomes não teria uma característica de jogar um pouco mais centralizado? Mas eu jogaria com Wesley, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. Wesley na direita, Bruno Rodrigues na esquerda e o Arthur Gomes mais centralizado. E manteria os 3 no meio de campo ali e guardaria o Papagaio no banco de reserva. Mas quem entraria no meu campo? Aí quem tá colocando é o Machado. E o Lucas Silva exercendo a função de terceiro homem que ele fez nos últimos jogos, né? No Palmeiras ele seria o segundo, mas a lesão do Vital logo no início do jogo, né? Fez com que o Pepa colocasse o Felipe Machado e voltasse à formação original que ele teve contra o Botafogo e contra o Atlético do Paraná. Nicão e Daniel Júnior cartas fora do baralho? Não, estão relacionados, vão estar no banco, né? Eu particularmente, assim, eu entendo que o Daniel Júnior precisa crescer do ponto de vista tático. É uma situação parecida com a do Alisson. Agora, é inegável que ele tem talento. Ele tem talento. Então, o ponto principal do futebol, ele já tem. Que é a qualidade do jogo, o talento, o drible, o poder de armação. Ele precisa evoluir, precisa. Isso é um trabalho que a comissão técnica do Cruzeiro precisa fazer. Mas o Daniel Júnior é um jogador, hoje, que tem muito mais poder de mudar um jogo do que o Nicão. Também acho. O Nicão fica restrito hoje, infelizmente, à bola parada.
ao chute, ao puxar para dentro e bater com a esquerda. Um escanteio, alguma coisa assim, infelizmente. O drible, né? O 1 contra 1, o abrir espaço, o encontrar o companheiro. O Daniel Júnior tem muito mais poder disso do que o Nicão. E tem poucos minutos na temporada, né? Curiosamente. E engraçado o seguinte, eu fiz no ano passado Cruzeiro Esporte. E ele jogou por dentro, o Daniel Júnior jogou por dentro, e jogou muito aquele jogo. E foi um jogador inteligentíssimo. E, de repente, ele é meio que descartado. O Cancielo já trouxe informações aqui de que ele pode ser negociado. É um ativo do clube, né? Infelizmente, viu? Porque é um cara que, por exemplo, talvez se ele tivesse metade das oportunidades que o Nicão teve e não aproveitou, talvez hoje ele teria muito mais espaço. Porque ele, quando ele foi solicitado, na maioria das vezes ele correspondeu. Tecnicamente, né? E essa questão tática, isso vai aprimorando. E tem um outro ponto a favor do Daniel Júnior, Romano, que eu acho que ele é muito importante. Tá? É um jogador jovem que é um ativo do clube. Então, justamente. Pelo que o Cruzeiro se propõe, né, dentro do que é uma SAF, tá? O Cruzeiro, com o Daniel Júnior, ele tem chance de lucrar. Com o Nicão, se o Nicão apresentar o futebol que ele apresentou no Atlético do Paraná, também tem chance de lucrar com vitórias ou com classificação para uma competição internacional, mas o Daniel Júnior pode dar o retorno que é o principal para o Cruzeiro nesse momento, que é a questão financeira. Ele tem qualidade, precisa ser lapidado, assim como a situação do Alisson também. Ele tem uma coisa também que é importantíssima, tem fome, né? Sim, fome. Tem fome. Bate bem pro gol. Ele tem vontade, ele tem apetite. Então tem jogador que parece que já jantou e depois que você janta, bom, eu tenho fome, né? Mas o jogador não. Mas tem um detalhe, gente. Depois dessa do Alê, é o seguinte. O Cruzeiro precisa melhorar o seu desempenho dentro de casa. Isso aí é nítido. O Cruzeiro precisa... Tudo bem que no primeiro turno o Cruzeiro foi meio bambembe, né? Não teve uma casa específica, hora jogou num lugar, jogou em 4 praças diferentes, se eu não me engano, Independência, Mineirão, Sete Lagoas e Uberlândia. Né? Jogou em 4 praças diferentes. O que o Cruzeiro tem que fazer hoje para começar bem, mas sem entrar pressionado? Eu acho que o Pepa deve ter preparado os jogadores para justamente tentar controlar essa ansiedade, né? Canalizar essa vontade, né? Essa energia com inteligência, porque justamente para não se precipitar, para não deixar essa ânsia tomar conta do time. Essa formação, que parece que vai ser a titular, né? Ela demonstra, inclusive com o seu comandante técnico, que o time quer agredir. O time sabe da necessidade de construir um bom resultado como mandante. Vai pegar um Corinthians parte de baixo da tabela, desgastado, com a confiança em baixa. Então, até por isso que o Pepa coloca essa escalação, esse time mais agressivo. Acho que o Simões até colocou a opinião dele e é sensata e tal, mas se ele vem com esse Corinthians que a gente descreveu, com 3 volantes, eu acho que ele ia ser não só criticado pelo torcedor, mas também ia dar uma demonstração de falta de coragem, sabe? De pensar pequeno. Então, acho que por isso que ele mostra pro time, fala, olha, confio em vocês, confio que a gente pode agredir, vão pra cima deles, só que com inteligência, né?